Olá, boa noite. Para você que está entrando aí agora, tô ouvindo aqui um pouquinho de mim mesma. Um pouquinho da música que eu gravei recentemente, a última música que eu gravei, do Daniel Salles. Foi gravado pela Joyce Carnassali. E eu fiz essa gravação aí recentemente com uma colega ao piano, nesse esquema de vídeo aí que o pessoal tá fazendo em casa, né? E foi muito legal. Se você não viu ainda, procura, tá? Pelo IGTV, aí no meu Instagram, no perfil. Dá uma procuradinha. Bem-vinda, Joyce. Estamos em mais uma live. Foi muito legal a nossa semana da voz que nós tivemos. Aí eu dei um descanso nas lives na semana passada. Para quem me acompanha sabe, semana passada foi de lançamento, né, do curso Praticanto. Então eu estava bem envolvida com isso. Acabei não fazendo lives. Mas para compensar essa semana, a gente vai ter dois profissionais muito bacanas da área da voz, né? Que hoje é o Fausto Caetano, que vai estar aqui com a gente. Já ele vai estar por aqui. Amanhã é a doutora Flávia Caraíbas, é uma fonoaudióloga e também é preparadora vocal. Ela é maravilhosa, além de ser uma linda, uma pessoa assim muito querida, né? Bem-vindo, Milk. Olá, Milk. Tânia. Oi, Taninha. Que bom ver você aqui. Que legal. Ana Carolina, bem-vinda. Eliana. Oi, Eliana, minha aluna do coral. Bem-vinda. Acho que deixa eu ver. A Eliana, aluna do coral, isso mesmo. Ana Clara, minha aluna linda lá do NASP, da UNASP, né, gente? Porque antes era IASP, então era o Instituto, então a gente falava do IASP. Agora mudou para universidade e eu continuo falando do UNASP, não dá certo, né? Então da UNASP, da Escola de Artes, quem mais? Trilhas... Não conheço, mas seja muito bem-vindo. Você pode se apresentar se quiser, viu, pra gente aqui. Bem-vindo também. Ana Clara, muito bem-vinda, senhorita que não participou de outras lives que a Pro fez, hein? Bem-vinda. Vai lá, corre lá chamar a Ana Luísa também pra estar participando aqui com a gente. Que daqui a pouquinho... O professor Fausto vai estar entrando, o professor Fausto que também é uma pessoa muito querida. Ele vai falar um pouquinho agora no início da história dele para vocês, mas ele foi o meu professor, ele é vamos dizer assim, um co-professor, eu não sei como te dar, um professor auxiliar, né, do professor Ariel Coelho. Então eu conheci ele no primeiro curso que eu fiz com o Ariel Coelho, que foi o Webcanto. É um curso sensacional que o Ariel Coelho tem, que é totalmente online, né? Totalmente pela internet. E web, por isso Webcanto. E foi lá que eu conheci o Fausto Caetano, um profissional excelente e por conta dessa excelência hoje ele está colhendo os frutos dessa excelência do trabalho, de muitos anos de estudo, né, tempo e dedicação que ele teve aos estudos da voz. Hoje, assim como o Ariel, ele estuda, né, a voz cientificamente e daqui a pouco ele vai poder afirmar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Seja bem-vindo, Raul. Suzoca, você chegou! A minha amiga querida de trabalho, né, Suzy Amaral, cantora também, uma super profissional que tá lá trabalhando na Unasp com a gente, completando o time lá. Bem-vinda, minha flor. Zé Ricardo, Tiago, entrou um barítono aí, gente, Tiago Barítono. Tiago Barítono, bem-vindo à nossa live, muito bem-vindo. Cadê o prof? Já entrou aqui? Deixa eu ver se ele já entrou. Não entrou ainda.
Vamos esperar o nosso prof querido. E como eu estava dizendo, ele vai contar um pouquinho assim de como ele começou. Vou dizer a ficar famoso. Acho que ele nem vai gostar que eu falo que tá famoso, porque ele é super simples, super humilde, uma pessoa assim bem querida também, viu, gente? Aceitou de prontidão tá fazendo essa live aqui comigo hoje. Sei que ele tem muitos compromissos, né, atualmente, mas ele aceitou estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre o trabalho dele. Vamos bater um papo gostoso aqui sobre voz. E se você quer saber também um pouco mais a respeito de preparação vocal, o Fausto vai falar um pouquinho a respeito de preparação vocal. Ele que atualmente tem preparado muitas vozes assim conhecidas do Brasil, muitas vozes também não conhecidas do Brasil, tem trabalhado com muita gente. Então a gente vai ouvir ele falar um pouquinho da história dele. Olha que legal, Raul! Conheceu o professor Fausto há alguns anos, realmente, ele é um ótimo profissional. E eu não tenho um contato contínuo com ele de amizade, mas realmente assim, só por esse contato de eu ter chamado, ele ter aceitado, a gente já conversou algumas vezes, porque ele também foi meu professor pelo Webcanto, né? Foi um co-professor aí, auxiliar do professor Ariel Coelho, e eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com eles, poucas vezes, mas conhecer um pouquinho da história dele, tive a oportunidade de conhecer, vocês também podem conhecer mais, tem vários lugares aí, pelo Google mesmo você acha, Fausto Caetano, Vocal Coach, ele vai falar um pouquinho também, ele tem uma empresa de assessoria a cantores, que chama Back in Vocals, e ele vai falar um pouquinho como é que é, porque eu também não sei como é que funciona, mas eu sei que é ele tem um companheiro, um parceiro dele lá que trabalha com ele, e eles dão assessoria a cantores, né? Realmente, Raul, bem incrível o trabalho dele, né? Ontem eu assisti, ele fez uma live com o professor, com o doutor Reinaldo Yazaki, e realmente a live foi fantástica, a live dele com o doutor Reinaldo Yazaki, não sei se vocês conhecem, é um grande otorrino, né? Do Brasil, nós temos assim o prazer muito grande, a felicidade muito grande de ter um otorrino que trabalha especialmente com voz artística, como o Dr. Reinaldo Yazaki faz, né? É um excelente profissional. Já trabalhou com vozes aí, já operou, já tratou de vozes aí muito famosas, né? E, inclusive, o Fausto pode falar também um pouquinho, também cuidou dele, né? Fez uma cirurgia recentemente aí que ele estava contando ontem, para poder contar um pouquinho aqui pra gente também, né? Isa, bem-vinda, Isa. Caio, bem-vindo. Já já a gente tá iniciando. O professor Fausto ainda não pediu aqui para entrar. Aê, agora entrou! Muito bem, professor, estamos ansiosos aqui, te aguardando para você confirmar várias coisas que eu já estava contando para eles aqui, viu? Eba! Finalmente. Que legal, prof. Ô, prof, você pode confirmar um pouquinho das coisas que eu falei a respeito de você aqui? Eu não sei se você chegou a Não, eu entrar em não consegui ver nada, né? Mas vamos conversar, deixar o pessoal aí para fazer as perguntas deles também, né? Primeira coisa, eu queria te agradecer o convite, agradecer o carinho, né? Que você tem comigo, né? E eu vejo que é o mesmo carinho que você tem com o seu público, né? Muito obrigado por esse convite. E vamos lá, né? O que eu puder acrescentar hoje. Opa, vai acrescentar muito, prof. Eu que agradeço, viu, você ter aceito. Ô, prof, conta um pouquinho aqui pra gente, só um pouquinho sobre você, para o pessoal que ainda não te conhece, poder te conhecer. Eu acho difícil, a maioria aqui te conhece já, mas de repente tem um outro que vai entrando e não sabe quem é o Fausto Uhum, Caetano. Então, tá só para o bom, pessoal te conhecer um pouquinho. Fausto, você vamos já lá. começou, você já começou sua carreira já como cantor e tal? Ou você começou sua carreira como músico? Como é que foi o início da sua carreira? Só para a gente entender um pouquinho como você chegou Sim, aonde você está como preparador vocal, trabalhando aí com o pessoal,
com bastante gente, entre eles, Eu né? Um fui, pessoal sim. de renome no Brasil, né? Pois é. Eu comecei a minha carreira como músico erudito, né? Então eu comecei minha carreira como estudante de instrumento, né? Eu tocava violão clássico e era guitarrista, né? Comecei com isso. Porém, eu tive alguns problemas, né, de saúde que me impediram de tocar guitarra na época. Então ninguém soube resolver. Então acabei começando a cantar em função disso. Então o início aí do meu trabalho ele foi todo dedicado à música erudita. Então eu fui cantor lírico por 16 anos. 16 anos, né? Fiz óperas, fiz 3 grandes óperas, já apresentei em grandes teatros aqui do Brasil, Teatro Municipal de São Paulo, Grande Teatro Palácio das Artes. Tive a honra também de cantar na Embaixada do Brasil em Roma, né? Com uma orquestra, com um grupo de amigos que tem um trabalho muito bonito aqui em Belo Horizonte. Mas eu comecei como cantor lírico. Depois, eu decidi romper mesmo, né, com a atividade artística e me dedicar exclusivamente aí ao trabalho de pesquisa e ao trabalho voltado para ciências, né, da voz e do corpo. Da voz e do corpo. Então, com isso, eu comecei a apresentar os resultados de minhas pesquisas, de meus trabalhos, né, em congressos pelo país, né, e muito encontro, muitas conversas, muitos trabalhos em conjunto com doutorandos, com mestrandos, com médicos, né. Então, a partir daí, o meu trabalho começou a ganhar um pouco mais de amplitude, Uma né. O público que visibilidade eu maior. atendo, sim, o público que eu atendo hoje, eles, né, foram assim, me conhecendo ao longo do tempo, sem eu saber, digamos assim, ficaram ali olhando um ano a gente, né, até fazer o convite para que acontecesse o primeiro atendimento. Né? Dentro do meu trabalho, eu trabalho com coisas que são bem simples, mas são coisas bem pontuais, bem objetivas, sem rodeios, sem firulas. Aquilo que não funciona, simplesmente eu corto, né? Não funciona, não funciona, tchau. Né? Não sou uma pessoa muito apegada a conceitos, apegada a estéticas, tanto que eu abandonei uma carreira de 16 anos e dei uma guinada na minha vida profissional tranquilamente, feliz, satisfeito. Então, isso para mim, esse desapego é muito fácil, né, de sair assim. Então, eu e o Felipe nos conhecemos em congressos e começamos a nos encontrar semanalmente aí, durante um período de quase 4 anos, e efetuando pesquisas, né, fazendo experimentos, e nós conseguimos um espaço, né, ou seja, uma academia inteira foi nos oferecida para que nós pudéssemos fazer nossas pesquisas lá dentro. Então, compartilhavam nossos trabalhos com nossos resultados, né, ali com médicos, procuravam coisas na literatura, vários questionamentos, né, de coisas que já estavam na literatura e que a gente estava ali questionando, né, ou seja, descobrindo outras coisas. E eu sempre tive um volume de alunos muito grande. Por exemplo, para o meu TCC na faculdade, eles queriam que eu levasse, não sei, uma coisa assim, em torno de 20 e poucos alunos, né, casos registrados. Eu levei 600. Puxa vida! Pois é. Em 2017, nós comemoramos na cidade de Betim 1.000 alunos que passaram pela sala. Ah, tá, que passaram, né? Porque eu tô aqui Que passaram. pensando como é que essa criatura dá aula para 600 alunos e vive, né? Não tem jeito. A média de que eu atendo são Passa. 76 cantores por semana. Ah, entendi. Né? Eu já atendi, já teve uma época que eu atendi um pouco mais, mas eu comecei a adoecer, mesmo assim, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, determinado público eu já não atendo mais. Respondendo a pergunta que a Lívia fez, eu não sou fonoaudiólogo, tá? O meu trabalho, ele cruza sim com a fonoaudiologia, mas no âmbito de parceria, no âmbito de trabalhar de forma integrada, né? Uhum. Então, eu trabalho de forma integrada com médicos de, né, diversas especialidades, com fonos também de diversas especialidades, com fisioterapeutas, com personal trainer. Então, ou seja, conheço das áreas, sim, procuro conhecer bastante para poder ter um diálogo com eles de uma maneira assim bem fluente, né? E eu tive a oportunidade de estar passando aí nesses últimos, vamos colocar aí nesses últimos 15 anos,
por todas essas transformações pedagógicas, tanto no meio clássico quanto no meio contemporâneo, né? Está partilhando aí da evolução de diversos métodos que nós temos aí, né, ao redor do mundo que dão suporte para o pedagogo vocal e também, né, com questões científicas que foram, né, a partir de 2012 especialmente, que foram aparecendo aí, como a descoberta do neurônio espelho, que revolucionou muito, né, os nossos conceitos aí acerca da aprendizagem, né, do ser humano, e com isso refletiu também no que diz respeito à pedagogia vocal, não é? A aceitação dos profissionais que um profissional só não consegue dar conta de toda a demanda que um cantor tem, porque um cantor não é um instrumento, é um ser humano. Canto, né, o canto. Sim, né? Da compreensão da responsabilidade de não tentar, né, tomar conta daquilo que não é da sua competência, é uma coisa muito importante também, porque até pouco tempo atrás os professores de canto, especialmente ali no meio da música erudita, eles acabavam sendo ali, né, o psicólogo do aluno, o mentor do aluno, aquele que dirigia a vida, aquele que dirigia a rede social, aquele que dirigia os comportamentos, né? Se você for olhar mais no passado, né, ali no século XVIII e XIX, a aula de canto começava com a aula de etiqueta, como se sentava à mesa, como se conversava, como se falava, a aula de canto começava aí. Né? Então, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Né? Hoje nós podemos ter prazer com música. Eu posso pensar em mim quando eu falo que quero aprender a cantar. Né? E o que nós vemos hoje nesses artistas né, que são os artistas mais famosos, eles pensam sim na qualidade de na qualidade de vida deles, né? Além de somente pensar em fazer muitos shows, a ter uma renda cada vez maior e tal, né? Alguns... Fausto, Sim, pode deixa eu falar. te interromper um minutinho, só para não passar muito do que você falou. E A sua voz sumiu. Repete de novo para mim. A voz sumiu. a respeito disso que você está falando, da interdisciplinaridade, né, da questão de trabalhar com outros profissionais, de fazer parcerias com outros profissionais, me tira uma dúvida. O Felipe, que trabalha com você, ele também é vocal coach ou ele é fisioterapeuta? Vamos lá. O Felipe, ele é personal trainer e ele tem mestrado em coluna, em reabilitação de coluna, né? Entendi. O Felipe estudou numa clínica, fez o mestrado na Noruega, se não me engano, ou Suécia, coisa assim. Né? Eu ainda estou confundindo algumas coisas, que eu tive um acidentezinho em dezembro, bati a cabeça, então algumas coisinhas eu ainda estou trocando, tá? Meu Deus. Mas eu tô recuperado, tá? Eu tô tranquilo, mas algumas coisas eu ainda estou trocando. Mas eu acho que ele fez, sim, na Suécia, esse mestrado e trabalhou numa clínica na Noruega de reabilitação de coluna. E lá você tem um conceito totalmente diferente do que você tem aqui. Né? A coisa bem, se alguém vai fazer fisioterapia, a pessoa fica internada na coluna e o personal trainer tem um papel crucial ali, né? É muito diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Assim como eu, ele também tem formações múltiplas. Ok? Tem formações múltiplas. A minha formação não é estritamente de cantor, né? Então, ou seja, tem uma formação múltipla com várias coisas relacionadas a terapias, relacionadas ao corpo, né? Então, eu sou atleta há muitos anos, sou atleta há 29 anos, né? E dentro da minha própria prática, né? Nós somos obrigados a fazer cursos de formação e cursos de especialização, né? Para poder trabalhar com os atletas, né? A própria federação exige. Então, ao longo do tempo, nós fomos cruzando, né? As informações, encontramos um ponto ali no nosso trabalho, onde cada um poderia contribuir de uma maneira bem efetiva para a melhoria do desempenho desses cantores, né, os quais nós estamos atendendo. Puxa, que legal. E aí, a Backing Vocal é uma empresa sua e dele que dá assessoria, essa assessoria completa, no caso, para cantores. Sim, sim, sim. O Back in Vocals, ele surgiu depois de um tempo, né, que eu e o Felipe já estávamos em processo de pesquisa, em processo de desenvolvimento de trabalho. Não foi uma coisa assim, vamos fazer uma parceria ali, beleza, a gente vai montar aqui, vamos fazer. Não, não. Foram quase 4 anos, né, estudando e desenvolvendo o trabalho, pesquisando,
muita revisão literária, muito encontro com outros profissionais, para a gente não fazer uma coisa que fosse assim, vamos só fazer o que outra pessoa está fazendo, e é isso aí, beleza, legal, né? Então, Que nós legal, começamos Paulo. realmente a mapear tudo isso aí e começamos a desenvolver esse trabalho. Esse nome ele foi dado pelo Carl Svan, que é o manager do cantor Glenn Hughes, cantor inglês, que foi vocalista do Black Sabbath, cantando de Purple, né? Então, a produção do Glenn Hughes, que acompanhava o meu trabalho, entrou em contato quando o Glenn estava vindo da Argentina. Né? Eu já tinha atendido 2 outros cantores deles, inclusive toquei para 2 outros cantores deles, que foram o Michael Sweet e o John Schillit. Então o produtor falou assim, cara, o Glenn não tá com a voz legal, eu queria que você fosse atender ele em Brasília. Eu falei, cara, em Brasília eu não posso porque eu tenho meus clientes aqui e eu não posso interromper com todo mundo uma semana para poder atender o Glenn Hughes. Né? Ele falou, cara, mas precisamos da voz. Então você falou, vocês vão pro BH? Sim, é o próximo show, então vem para cá que eu atendo ele. Aí o Glenn veio para cá. O Glenn veio em Belo Horizonte, a gente teve esse encontro, eu fui lá, avaliei ele, falei, ele está com diversas questões de tensão, diversas questões de coluna que acho que o atendimento do Felipe seria pertinente, né? Na mesma hora entrei em contato com o Felipe, a produção separou um período lá para que a gente pudesse atender, então nós começamos a atender ele, só que ele sentiu muito bem, comentou com a equipe, e nós fomos solicitados a atender a equipe inteira. Então nós atendemos a equipe inteira, inteira, inteira. Então o manager vendo aquilo ali, um trabalhando com voz, outro trabalhando com coluna, então ele deu o apelido, né? Back in vocals, né? Ou seja, costas, coluna e Foi vocais. aí que vocês, assim, dispararam no atendimento com cantores, A né? gente já fazia muito atendimento com cantores, né? A gente já estava ali. Tivemos esse nome, o nome surgiu aí. Mas já estávamos atendendo Angra, né? Cantores que ganharam diversos concursos, como ganharam The Voice, né? E vários cantores importantes aqui do nosso estado, né, de São Paulo também. Então já tinha aquela coisa, né? Ou seja, a gente já estava atendendo muito. Eu sou meio desligado com rede social, tenho que ficar botando muita pilha em mim para ficar postando coisas, né? Uhum. No geral, assim. Mas a galera que entende no meio, como a gente frequentava muitos espaços, congressos, conhecia todo mundo, então já estava ali nas internas atendendo o pessoal todo, né? Por exemplo, a Sandy e o Júnior acompanharam, no caso, né? Ou seja, o marido da Sandy acompanhou nosso trabalho 1 ano antes de fazer o primeiro convite. Né? Puxa, Eles que ficavam ali, ó, joia. sondando tudo. Por isso que meu Instagram é fechado, né? Ou seja, os artistas gostam muito de privacidade. Então já aconteceu na maior inocência de eu postar uma foto, o pessoal, opa, tem que remover, não pode postar isso e tal. Entende? Sim. Então tem muita coisa assim. Você pode ver que eu quase não posto nada, mas semanalmente essa galera tá fazendo atendimento, tá conversando, né? Estamos ali, ou seja, o trabalho ele não para, ele acontece o tempo todo, porque é um trabalho muito dinâmico, né? Então, quando a gente vai para acompanhar um artista no palco, nós estamos monitorando todos os requisitos necessários ali para eles, né? Todos os requisitos. E qualquer coisa que eles precisem, nós contamos com profissionais que são parceiros no país inteiro e na América do Sul. Né? Tem profissionais no Chile, profissionais no Uruguai, profissionais no México, profissionais na Argentina, nós conhecemos. Uhum. Né? Então, de diversas áreas. E que dialogam com a gente, ou seja, tem a mesma visão. Então, quando algum cantor precisa de alguma coisa, ele está em outro estado, nós não podemos estar lá, né? Porque assim, nós não somos uma empresa que temos ali vários funcionários, né? Então, ou seja, somos nós que nós fazemos atendimento em loco. Uhum. Atendimento em loco, que é uma coisa muito precisa. Então, nós temos intimidade muito grande com eles, então por isso nós somos contratados por eles para dar esse suporte para eles, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se eles precisou, liga, a gente está lá. Já aconteceu de eu estar 1 hora da manhã em casa, Zé falar comigo assim, cara, quero que você me acompanhe no tal show. Ok, eu tinha que cancelar local que eu ia sair para poder Qualquer coisa descansar, aí, tudo. né? De manhã cedo pegar o voo e ir para lá. Fausto, Entende? e conta pra gente um pouquinho, assim, pra gente adentrar mais na área de voz, assim, conta pra gente como que é feita essa preparação. Você tem, é preciso ter um diagnóstico antes, porque, veja bem, Uhum, esses cantores que você está falando são famosos. Obviamente que você já deve ter uhum. ouvido uma coisa ou outra deles, já dá para ter uma noção, mas é só uma noção, né? Porque na realidade você só vai Todo ter. trabalho, todo trabalho em parceria com médicos, em parceria com fonos, em parceria com diversos profissionais. Nós conversamos com todos eles, sabe? Né? É muito importante que o artista trabalhe com pessoas que ele confia.
É Uhum. muito importante isso. Por quê? Porque ele sente mais à vontade, ele fica mais tranquilo. Porque, gente, não é só aquela coisa assim, a gente pensar, fulano é bom de serviço. Nós sabemos que temos médicos excelentes, mas às vezes tem um médico que aquela pessoa, ela consegue ligar para ele, ela consegue contar uma coisa da vida pessoal dela. Então, ou seja, aquele médico é atencioso, né? Com ela, ele tem tempo para ela, ele pode atender ela no horário que ela precisa. Então, isso é importante demais, 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 demais. Uhum. Então, o que acontece? Nós tem contato com os médicos que atendem eles, né? E quando nós fazemos essa anamnese de trabalho, todas as informações pertinentes, nós perguntamos, elas são nos repassadas, para justamente ver as contraindicações de que exercício, né, podem ser passados. Por isso que muita gente fala assim, pô, cara, por que você não lançou um curso de exercícios até hoje? Exercício tem aplicabilidade, né? Tem vou falar assim, bem geral assim, né, para não falar muito formal, porque tem galera que não conhece muito, eu só para entender. Exercício, ele tem a quantidade certa, ele tem a duração certa, ele tem a intensidade certa e ele tem a especificidade, ou seja, ele serve para uma coisa. Então não adianta eu falar assim, faça isso que isso é bom para vós. O que é voz? Existe um mundo chamado voz, né? Inclusive a voz em si, não tem como eu manipular a voz em si. A voz é um fenômeno virtual. Ou seja, eu não posso pegar a voz e moldar. Eu preciso moldar aquilo que produz a voz. Então o que produz a voz é músculo. E músculo é seu corpo. E coordena seu corpo é seu cérebro. Aí você começa a ver a cadeia. Né? Um monte de coisa. Então, quando nós começamos a fazer essa anamnese com o artista, nós vemos ali que, poxa, tem contraindicações, então tem diversos exercícios que eles não podem fazer. Eu não posso sair aplicando qualquer exercício para a pessoa, porque eu acho que é legal, tal, mas é bom, isso aí funciona para fulano, funciona para ciclano. Não. Então o leque é muito maior, é muito mais amplo, né? Uhum. Tanto que eu já dei curso, já dei oficinas, as pessoas queriam conhecer um pouquinho mais ali do trabalho, as pessoas que estavam ali presentes falaram assim, eita, isso é muito mais complexo do que eu imaginava. Cara, não dá. E quando você começa a falar das contraindicações, né, do que se pode fazer e do que você não pode, as pessoas dão uma gelada, entende? Né? Ô, Fausto, mas assim, a gente está falando de pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior e que elas estão rodeadas desses profissionais, né? Sim. E, por exemplo, os alunos que chegam para você e eles têm uma demanda grande, sim, Uhum. de shows e tudo mais, mas eles não têm essa possibilidade de ter um acompanhamento ali direto com um Bem, otorrino, com um mas, fonoaudiólogo, com um mas fisioterapeuta. aí, então acontece, pensa bem, às vezes o aluno tem um convênio, entende? Então nós vamos lá e vamos conversar com o médico do convênio que vai atender ele, sabe? Né? Então por ser parceiro, por exemplo, muitos médicos entendem essa realidade. Né? E Uhum. os médicos sabem, falam assim, olha, tem pessoas que eles sabem e deixam claro para todo mundo, gente, a diferença de eu atender uma pessoa que não tem lá grandes condições, né? Por isso nós falamos, nós temos parceiros. As pessoas dão um desconto, né? Os médicos sabem, ou seja, o aluno chega, traz, retrata aquilo para a gente repassa. O médico realmente ele faz um preço diferenciado. Isso é uma questão ética, né? É uma questão de bom senso. Né? Quantos médicos eu já vi por aí fazer, inclusive, atendimentos, você já deve ter visto também, atendimentos gratuitos, não é verdade? Já teve cantor que eu já falei assim, olha, seguinte, eu não tenho como te dar aula. Falei, cara, mas eu não estou conseguindo cantar. Falei, pois é, há 2 anos atrás, quando eu falei para você estudar, você podia fazer aula de canto, agora você não pode, você tem que ir no médico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, faz um forcinho, vai lá. Né? Quando o médico viu a situação, falou assim, olha, tá muito complexo, sabe? Você precisa, nós vamos ter que fazer uma coisa aqui que é muito mais complicada. E muitas vezes o médico dá outras consultas, às vezes nem cobrar. Então, ou seja, eu gosto de trabalhar com pessoas éticas, sabe? Com pessoas que têm esse bom senso, pessoas que têm essa humanidade, né? Porque nós Uhum. sabemos que a vida do artista é complicada. E a quarentena nos mostrou que a vida do artista é complicada, por vezes, por falta de administração. O artista não sabe lidar com o próprio dinheiro, não sabe lidar, não sabe poupar, não sabe separar aquilo ali, né? Eu vi pessoas assim sobrevivendo com salário mínimo e bem, cuidando da família inteira, e vi artistas ganhando 5, 6, 7 mil reais passando necessidade, fechando o mês devendo. Entendeu? Então, é uma questão de administração. Então, isso
tem que ser passado também ali pro aluno, porque ele precisa. Então, assim, olha, hoje eu posso consultar com o médico que eu tenho no convênio, mesmo que ele não tenha ali todas as informações, mas se eu me preparar, se eu me organizar, daqui a pouquinho eu posso estar ali consultando com a doutora Elisa, com a doutora Karine, com o doutor Reinaldo particularmente, né? Ou seja, de uma forma particular. Então, se o cantor ele se planeja para poder fazer isso, o que ele investir nele, ele vai ter um resultado muito mais rápido. Eu, por exemplo, quando eu tive problema nas mãos, eu passei por 12 especialistas, ninguém resolveu o meu problema, até que eu desisti de tocar e fui cantar. Graças a Deus, hoje vivo como cantor, né? Mas foi um sofrimento muito grande, que foram 6 anos sentindo uma dor absurda no braço. Uma dor absurda. Tanto que eu tinha que tomar medicamento para dor diária, até que eu consegui ir nos melhores ortopedistas, professores de universidade e tudo mais aqui. Qual que foi a resposta dele? Nós vamos implantar uma bomba de morfina em você. Eu tinha 22 anos de idade. Né? Então, aí eu penso, meu Deus, eu vou aceitar uma bomba de morfina? Acabou minha vida. Né? Então aí que eu fui estudar, fui buscar outras coisas, fui aprender a conviver com a dor, até que eu descobri, olha, né, o nervo passa por aqui, se está acontecendo isso, questão, opa, pode ser um problema lá na frente, não, lá atrás, não aqui na frente. Né? Então a gente começa a entender que esse corpo é multi, que esse corpo é amplo. Com o passar do tempo e experiência, começa a transmitir isso para os alunos. Né? Como diz para os Quer alunos, e dizer, aquilo que não é... uma coisa interessante que eu consigo, Uhum. assim, tirar, assim, de tudo isso que você está falando, é que o professor, tudo que ele faz está ligado muito à história dele, né? Então, por exemplo, Sim. o que eu vejo aí em você, né? Você já contou que teve esse problema, né? Que passou por um sofrimento Uhum. de ter que abandonar algo que realmente gostava muito, que era de tocar, e aí se adaptou a algo novo. Você também teve algum problema vocal ou não? Tive problema vocal em função de professores que De dar eram muita extremamente... aula, né? Não, vou dar muita aula, eu nunca tive. Eu nunca tive Não? problema vocal, não. Ah, normalmente eu termino o dia, assim, após 10, 15 aulas, com a voz tranquila. O que me deixa ruim com a voz é ficar sem dormir. Então, Ah, por exemplo, entendi. aí eu não vou ficar forçando a barra, porque eu sei que se eu tô sem dormir, eu vou forçar a barra hoje, amanhã eu não vou dar aulas boas, não vou dar exemplo. Mas eu canto com todos os alunos, eu faço do exemplo de drive para todos os alunos, isso é o dia inteiro. Não tenho problema nenhum. Né? Nos últimos 5 anos, eu fiquei rouco uma única vez, foi porque eu tive uma laringotraqueite viral. Né? Um vírus que atacou toda a minha traqueia e deu uma dor absurda, assim, em geral, aí foi laringe, foi tudo no pacote, né? Mesmo assim, eu não fiquei sem falar, eu não fiquei afônico. Eu falei com uma voz bem grave, assim, Grave. mas, porque inchou bem e tal, mas fora isso, por cantar tal, nunca, não me recordo da última vez que eu fiquei rouco, assim, né? Mas, não, minto, teve uma vez que eu fiquei rouco, não foi por cantar também. Eu tive uma questão alérgica muito severa, e eu lembro que na época eu tive que fazer até eletro, eu postei uma foto fazendo eletro, todo mundo achou que eu estava no hospital. Minha irmã ligou desesperada para meu pai dos Estados Unidos, foi um problema. Eu parei de postar foto, né? Foi quando eu recebi minha terceira premiação de destaque de profissional do ano. Um dia antes, eu estava lá fazendo eletro, fazendo um montão de coisa por causa dessa questão alérgica. Mas consegui recuperar e apresentar normal. Eu vejo que isso é em função de uma técnica vocal correta, uma técnica vocal otimizada, e eu utilizo isso durante todo o dia. Então, mesmo se eu estiver ali com o humor alterado, que nós sabemos, né? Ou seja, nós estamos aí expostos a coisas que nos causam estresse o tempo todo. Eu acho que o estresse e a ansiedade é a pior coisa para o músico, a pior coisa para o artista, né? E muitas vezes o estresse vem de frustração. Nós, às vezes, ficamos buscando em outras coisas e cada hora tirando para um lado uma solução, uma coisa, né? Nossa, quero fazer o trabalho que aquela pessoa está fazendo, nossa, quero cantar igual aquela outra pessoa está cantando, nossa, quero ter aquilo que o outro tem, né? E isso traz muita frustração. Porque os caminhos que ela fez com que aquela pessoa chegasse nesses pontos são muito diversos, eles não são os seus caminhos. Ao invés de eu focar em mim, focar em me conhecer e focar em descobrir o meu caminho, descobrir os meus sonhos, né? Então, quando eu descobri que o meu caminho era a voz, o corpo, né? Ou seja, era ciência e
o corpo e a voz, né? A música, a ciência, a música, vamos falar assim dessa maneira, eu fiquei muito mais feliz, fiquei muito menos ansioso e meu mundo começou a ficar mais claro, né? Aquela coisa assim, eu consegui sair de dentro da caverna, olhar para a luz e não sentir ofuscado, né? Então eu comecei a caminhar. Isso inspirou outras pessoas, isso alcançou outras vidas e começou a mudar outras vidas, né? Com o tempo, mesmo eu não fazendo aquele marketing ali, eu tenho assim, vocês podem ver que meu Instagram não é um Instagram que está lotado de gente, né? As pessoas vão entrando aos pouquinhos ali. Qualquer pessoa que for me seguir tem que me escrever e falar, oi, tudo bem, eu te vi na live, o que legal, uma coisa assim, que se eu não conversar com a pessoa, não entra também, né? Eu não gosto muito dessa coisa de... O seu é fechado, né? É fechado, é fechado. Porque, inclusive, ontem eu estava comentando com os amigos profissionais, que a gente estava fazendo uma reunião, e aí eu falei, amanhã vai ter a live com o professor Fausto, tal, daí eles foram entrar para te seguir, né, para já ver o seu trabalho um pouco. Eu falei assim, nossa, mas o Instagram dele é fechado. Eu falei assim, não, mas acho que fechado. o outro é aberto. Daí eu falei para eles entrarem no backing vocals, né? Mas, verdade. E aconteceu também assim que quando a gente começa, que sempre tem a pessoa assim, pô, cara, vou te dar uma ideia de marketing e tal, vamos lá, e tem sempre aqueles aplicativos que ajudam você a conseguir seguidores. Eu consegui muitos seguidores que nunca conversaram comigo, muito perfil de loja, e ele curtiu também um monte de foto que me trouxe um monte de problema. Depois eu falo, meu Deus, quem curtiu essa foto dessa modelo aqui? O que eu faço? Eu tenho que ficar removendo. São situações bem engraçadas, já passei coisas muito constrangedoras por isso, né? Então hoje eu tenho um perfil fechado, né? Eu gosto muito das pessoas que elas vêm conversar comigo, eu gosto muito. Posso, vou ali, converso, mando um áudiozinho. Opa, a sua imagem travou para mim. Eu não sei, sua imagem travou um pouquinho para mim, né? Então eu sempre converso, procuro ter essa relação ali melhor com o público, né? Mas é isso. Que legal, Fausto, que legal. Pegando a ponte, né, a respeito do problema de voz que você teve, como que você poderia falar um pouquinho para o pessoal, assim, a gente pode estar falando para pessoas hoje que têm apresentado algum tipo de patologia, né? E você pode falar um pouquinho, assim, da questão, assim, de recuperação ou da questão do trabalho que o professor de canto faz, mesmo com uma voz que tenha uma patologia, porque a gente sabe, por exemplo, que tem muitos cantores que apresentam uma patologia e hoje, antes a gente escutava muito do fonoaudiólogo, não, você tem que parar, você tem que ficar 6 meses, tem que ficar 9 meses, tem que ficar 1 ano sem cantar. E sempre se colocou muito a questão assim, né? Puxa vida, eu vivo disso, de cantar. E aí eu vou parar 6 meses, vou parar 9 meses. E como é que eu vou fazer? Para pagar, inclusive, o fonoaudiólogo ou o otorrino que está me tratando, né? Então, você podia falar um pouquinho a respeito disso, trocar uma ideia a respeito disso? Como que é a sua visão em relação a isso? Como que é? Se você trabalha com vozes patológicas e o tipo de trabalho que você faz... Dá uma abordada assim, bem... Lembrando, eu não trabalho com pessoas que têm problema vocal, a não ser que elas já estejam em tratamento. E o profissional que é responsável pela saúde dela, libere. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se normalmente as pessoas vêm procurar primeiro, né, antes para saber assim, poxa, eu preciso de um fono, preciso de um otorrino, preciso de um gastro, alguma coisa nesse sentido, né? Mas bem, as pessoas vêm procurar, eu vou fazer a anamnese dela e falo, olha, realmente, está com essa sonoridade assim, 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 precisamos fazer um exame, né? Então, antes de a pessoa fazer um exame, eu não gosto de trabalhar, né? A não ser que a voz você já disse que o seu trabalho, por exemplo, é em conjunto, que você sempre trabalha com o otorrino e com a fono. Então, por isso eu coloquei essa pergunta. Sim. Uma vez que você... Então, uma coisa uma vez que eu faço assim. Uma coisa você pode ver que eu deixo sempre bem claro com quem que eu estou trabalhando, né? Quem que está me dando suporte, o que eu estou ministrando, eu ouvi falar, quem que falou, eu vou sempre dar referência de todo profissional que eu estou trabalhando. Né? Estou dando palestra, estou fazendo atendimento com o aluno, falei, pô, interessante você estar falando, né? A fonoaudióloga tal, tal e tal, tal, ela falou isso, isso e isso em tal, tal, tal momento, é pertinente, eu acho que seria interessante para você. Ou médico tal, 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 tal. Isso é importante para mim por 2 motivos. Eu me isento da responsabilidade da informação, né?
porque isso foi de outra. E outra coisa, eu estou difundindo quem disse. Isso é uma coisa muito importante. É respeito profissional, né? Porque apropriar do conhecimento dos outros sem a devida autorização é uma coisa muito séria e antiética. Claro. Não é verdade? Né? Então, assim, então, uma coisa que precisa ficar bem claro, eu não trabalho com cantores doentes. Muitas vezes. Mas se o cantor tem um problema e o fono fala, olha, você precisa fazer aula de canto, porque eu estou recuperando você, mas tecnicamente eu não tenho como te dar suporte. Show! Então aí eu vou entrar na questão, ele manda um laudozinho. Aluno foi passar por uma cirurgia no abdômen, cirurgia de coluna. Ok. Seu médico vai ter que me enviar uma cartazinha, porque se ele não enviar uma carta eu não vou te dar aula. Ah, professor, mas eu estou bem. Você não pode me dizer isso. Quem vai dizer é seu médico. Porque, como é uma atividade física, é uma coisa, né, muito ampla, se eu vou fazer uma atividade com aquele cantor tem um agravante na cirurgia dele, e ele não tem ali, né, não trouxe para mim um respaldo do médico, né, ou não me deixou ciente, aí a coisa é bem séria. Tanto que nós podemos processar o aluno por isso. Né? Se o aluno te esconde uma coisa na anamnese. Omitir Né? informação, né? Omissão de informação. Justamente. Né? Pensa bem, tem atividades que você não pode ministrar para pessoas que têm ou já tiveram câncer nos últimos 5 anos. Você não pode simplesmente fazer isso. Né? Se seu aluno tem uma hérnia e você manda ele fazer determinado exercício, que tem determinada, vamos pensar nos exercícios de academia, né? E tal, e ele não fala isso na anamnese dele, a própria academia, por exemplo, pode processar o aluno em função disso. Né? Pensa bem, a pessoa vai lá e fez uma cirurgia, colocou lá um pininho lá na coluna. Aí não avisa pro quiroprata que ela tem isso. Não, minha coluna tá ótima, tá tudo bem. Ele vai lá, pum, manipula. Perdeu-se uma cirurgia de coluna, entendeu? Então, ou seja, a anamnese ali do cantor é muito importante. Então, eu não atendo ninguém sem avaliar. Então, eu falo, pô, cara, eu queria um exercício fazer isso. Eu falo, cara, me perdoa. Não é só porque eu tô querendo te cobrar isso. Mas é porque se eu te falo uma coisa, você faz e ela simplesmente não funciona, poxa, perguntei um exercício pro Fausto lá e ele, né? Então, é aquele famoso, eu tiro o seno pela culatra. Você quer ajudar, quer fazer a coisa na boa vontade, você acaba prejudicando o aluno e acaba saindo prejudicado, né? Então, por isso, sim, outros profissionais trabalham junto comigo e aquilo que não é da minha responsabilidade precisa ser passado para eles, né? Então, eu falo, cara, eu não tenho condição de pagar tudo isso. Eu não posso me arriscar, entende? Eu não posso me arriscar. Ah, fulano tá com um nódulo. Tá, beleza, você tá com nódulo. Quem te disse que você tá com nódulo? Você viu no otorrino? Ah, não, tal, mas fulano falou que eu tô e tal, minha voz tá falhando. Com o tempo a gente vai acostumando, aí você fala, né? Poxa, não, isso é voz de nódulo, não, isso é voz de pólipo. Cara, não, essa pessoa parece que tá com uma perda auditiva. Não, isso é voz de fenda. Entendeu? A gente até com o tempo, de tanto, né, trabalhar em conjunto, a gente sabe. Mas vai que esse aluno está começando ali com uma manchinha na laringe, né? E essa coisa aí pode ser o início de um câncer, né? Como eu já tive gente assim na sala de aula. Né? A mãe de uma aluna achou um absurdo de eu ter falado com ela para ela ir em um gastro, né? Porque ela estava apresentando sintomas em diafluxo, inclusive ela dava uns soluçozinhos assim durante a aula, né? E tinha as devidas alterações ali na voz. E a mãe achou absurdo e falou assim, mas professor de canto não sabe nada. Eu falei com ela, realmente, professor de canto não sabe nada, por isso eu preciso de um especialista para te olhar. Quando ela foi fazer endoscopia, foi constatado que ela tinha uma bactéria que estava causando uma metástase. As células do duodeno estavam invadindo o estômago. Ou seja, ela estava começando ali com um pré-câncer. Né? Então ela teve que fazer um tratamento aí que durou mais de 2 anos. Inclusive a mãe dela veio fazer aula depois como agradecimento por ter salvado a vida da filha. E a gente é muito amigo até hoje. Que legal, que bacana. Fausto, a gente está, né, avançado já aí no nosso tempo. É Sim. muito legal toda a sua história, a sua contextualização a respeito de como funcionam as suas aulas, de como você trata, né, com tudo isso. E assim, eu tenho pedido para todos antes do encerramento da live, para que deixasse assim uma dica bem legal, algo que pode ser assim para a vida, para o cantor, algo relacionado à técnica. O que você acha que é importante as pessoas que estão aqui, que provavelmente são profissionais da voz ou são alunos de canto, algo que você acha assim imprescindível
que eles precisam saber? Atenção. Acho que tudo se resume a isso. O profissional que dá atenção para o aluno, aquele que olha para o aluno, ele vai conseguir enxergar o problema dele. E se o profissional consegue enxergar o problema dele, o profissional cresce. Isso é experiência, né? Acho que de todos os males, a indiferença, eu acho que é o maior mal do ser humano. Então, se você é indiferente com a vida, você vai ser indiferente com a arte, você vai ser indiferente consigo, você vai ser indiferente com o outro. Então, eu acho que o resultado disso, sabe, é você não alcançar a maior meta, que é tocar a vida do outro, sabe, ajudar o outro mesmo, de verdade. Né? Então, eu acho que a atenção ela é o cerne de tudo isso. Né? Atenção e essa sinceridade, essa honestidade de você saber até onde você pode ir. Né? Porque se você faz 2 passos desse caminho muito bem feitos, outro vai levar ele para o passo 3, 4, e um outro vai levar ele para o passo 5, 6, chegar até o 10, sabe? Né? Hoje eu recebi uma coisa que eu tenho até vontade de chorar aqui agora. Uma professora me mandou uma foto de um bilhete que eu dei para ela na 7ª série, ou seja, isso faz 22 anos. Ela Meu guardou Deus, esse que bilhete. legal. E nesse bilhete eu falava com ela, agradecendo ela por como que ela influenciava a vida das pessoas a ser, né, uma vida melhor. E eu estava incentivando ela a continuar a ser assim. Eu tinha 12 anos, Puxa né? vida. Então, eu não estava falando, você é uma Você professora não querida. deixou, né, não É, então deixou assim, eu essa não estava falando. essência, né? Sim. Então, pelo que eu recebi, eu estava até conversando com o Liba Serra, ela falou, Liba, cara, olha o que eu mandei aqui, sério. Eu comecei a chorar e tal, aquela coisa toda. Porque isso pode ter sido assim também um recado para mim, assim, olha, não perca a essência. Né? Não perca a essência. Nós devemos muito refletir sobre a nossa essência, porque, gente, arte é representação da vida. O objetivo do professor é facilitar o caminho. É facilitar o caminho. O objetivo do profissional da saúde é manter essa máquina humana funcionando. Entende? É manter essa máquina humana funcionando. Então, a partir do momento que eu dou uma atenção para essa essência, sabe? E eu começo a valorizar isso como essência, eu começo sim a valorizar e entender o significado de ser humano, né? O significado de ser humano. E esse significado vai fazer sim eu ter a capacidade de expressar a arte com toda a profundidade e plantar um pouquinho de mim, né? Inclusive essa professora chama Hortência, eu falei assim, Hortência, eu tô vendo que se passaram 22 anos, eu tenho plantado sementinhas de hortência no coração das pessoas, Que legal. E ela deve ter né? ficado muito feliz, né? Porque Acho que ela me respondeu, eu não consegui ler o recado ainda, por causa do problema do WhatsApp, né? Mas é isso, gente, sabe? Não fica com aquela ansiedade, cara, de conseguir. As pessoas não podem ser tratadas como gado, tá? Né? Eu acho muito legal, assim, eu vejo fonos, eu vejo outros professores de canto sempre ministrando os exercícios que eu tenho ensinado, né? Isso é muito legal. No tempo que eu passei, né, eu fiz um curso durante um período na Espanha, e alguns professores que eu conheci lá replicaram isso lá, mas não deram os devidos créditos. Isso é feio, né? Mas, enfim, isso acontece. Mas é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz. E quando as pessoas replicam os conceitos que eu passo, os exercícios, aquela coisa toda, e dão os créditos, né? E tudo mais, que isso é importante. Mas é interessante que elas estão plantando a sementinha. Porque todo mundo que você convive, ele planta uma semente em você. aqui para mim travou agora. Acho que travou para todos. O Fausto está travado para vocês? Ah, ele caiu. Obrigada, Bebel, pelo retorno, viu?
Fausto, Josi, eu vi. Agora ele, inclusive, caiu a conexão dele. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Tava dando um recadinho final, né? Gente, muito querido esse professor Fausto. Estou vendo aqui os comentários, né? Que gracinha, que fofo. É muito legal, porque realmente o ser humano, o que mais falta na gente realmente é essa essência, né? A essência da solidariedade, a essência do se preocupar realmente com o outro, a essência do se colocar no lugar do outro, né? E realmente isso que o professor Fausto está dizendo aqui não é da boca para fora, eu posso dizer, e realmente ele vive isso na vida dele, tanto é que eu, basicamente, assim, eu fui aluna dele por tão pouco tempo, num curso que ele era um professor auxiliar, né? Eu nem sei se ele lembrava de mim quando eu chamei ele no WhatsApp, mas ele me atendeu, assim, prontamente, e realmente isso mostra a pessoa querida, a pessoa preocupada com o outro, com o seu próximo, como o professor Fausto é, né? Então, realmente, Fausto, Ei, falando de você. Eu estou falando de você, falando tudo isso com muita propriedade, porque realmente você vive isso na sua vida, né? Estou falando que sim. eu nem sei se você lembrava de mim quando eu te chamei no WhatsApp, porque eu fui por tão pouco tempo, né? A sua aluna, como você, como professor auxiliador do Ariel Coelho. Sim, lembro sim. Inclusive, nós estávamos Então, comentando ontem numa. com tanta assim, solicitude, foi tão querido, tudo que eu enchendo o saco assim, ai, grava videozinho, aí, claro, eu vou gravar, pode deixar. Então, você realmente mostra, né, esse carinho pelas pessoas, essa atenção pelas pessoas. Eu estava dizendo que realmente hoje é uma necessidade do mundo isso, né? Sim, Todas as pessoas têm essa carência de atenção, de ser realmente tratada como um ser humano, de se colocar no lugar, né, do outro, né? A gente quer ser sim. tratado como a gente gostaria, a gente precisa tratar como a gente gostaria de ser tratado, né? Apesar que tem gente que gosta de ser tratado bem mal. A gente sabe disso. Não é? Pois é, mas não dá para fugir, né, disso. Se você tem aquela alma de pedagogo, né? Quando eu fiz quase o curso todo de licenciatura em música antes de passar para bacharelado. Na época, o que me fez desistir do curso de licenciatura foi uma única coisa. As pessoas que, por condição financeira, precisavam trabalhar durante o dia e não poderiam estudar à tarde, que o bacharelado na UENG era à tarde, elas iam para a noite. Então, quando começava a estudar pedagogia, elas ficavam muito infelizes, porque elas queriam estar tocando, sabe? Elas queriam estar tocando. Então, muitas aulas viravam uma sessão de terapia, onde as pessoas reclamavam muito, aquela coisa toda. Então, por necessidade financeira, elas iam para a sala de aula e passavam aquilo para os alunos. É muito ruim, sabe? Isso é muito ruim. Então, a gente tem que viver com aquilo. Eu não vou falar paixão, porque paixão é patologia, né? Patos é patologia. A gente tem que fazer isso com amor. E amor é entrega, sabe? Amor, nós às vezes sofremos, né? Nós continuamos amando, nós continuamos fazendo o bem, fazendo aquela coisa toda. Então, é o se doar mesmo, sabe? Vai além do que se só colocar no lugar do outro. Não, cara, olha, é se doar, né? Antes de eu terminar com o último relacionamento que eu tive, a moça falou assim, você é casado com o seu trabalho. Aí eu, é, né? Realmente, sou. Eu amo muito o que eu faço. Eu gosto tanto de dar aula que já aconteceu de eu passar 3 dias na sala de aula. Assim, não vou para casa não, vou dormir aqui. Dormir. Né? Até o ponto que alunos meus médicos falam, cara, você não vai mais fazer isso. Eu ia para a clínica, assim, não, tá maravilhoso aqui, cara, acabei de dar aula, tal. Dormia na maca da clínica, levantava de manhã, tal, aquela coisa, e continuava dando aula. Já aconteceu de eu fazer isso 3 dias direto. Antes, quando eu era guitarrista, já aconteceu da minha mãe chegar, oi Fausto, Feliz Natal. Ó, mãe, já é Natal? Que bom. Ó, tá bom, né? Aí passar uns dias, oi Fausto, Feliz Ano Novo. Eu não tinha saído de dentro do quarto ainda, né? Então eu já fiquei 45 dias dentro do quarto estudando. Puxa vida. Não E é? com certeza toda essa sua dedicação, somada
a essa pessoa incrível que você é, com essa essência Obrigado. maravilhosa que você tem, é que deu o resultado, né, de você ser um profissional de sucesso, um profissional que é querido por seus alunos, né, pelas pessoas que estão aí à sua volta, sem Uhum. dúvida nenhuma, né, Fausto? Pois é, né, gente? Tem que fazer a coisa com muita entrega, né? Eu percebi que muitas vezes o desgaste físico, a Laís tá até brincando em banho, né? Falei, claro, né? Banho tá do lado do quarto, né? A gente vai tomar banho, com certeza, né? Mas, bem, eu já vi que o desgaste físico e o cansaço me prejudicou muitas vezes na minha performance, né? Mas é aquela coisa, é o amor, né? O amor por ser professor, o amor por ensinar, o amor por ser treinador, Que né? lindo, que Então, legal. o amor faz com que a gente se doe, né? Que a gente se doe, que a gente se entrega. Então a gente se machuca, a gente fica sem dormir, a gente sofre, a gente perde relacionamento, a gente deixa de passar com a família, né? Teve uma época que eu olhei assim e falei, cara, como minha mãe envelheceu, e meu Deus, eu acho que eu não passei tanto tempo com ela. Então eu tenho que me policiar nisso, né? Me policiar nisso para poder estar perto. Porque a minha entrega no meu trabalho, ela é total. Eu fico por conta dele. Então, ou seja, é minha vida dedicada ao sonho de outras pessoas. Agora, hashtag fica a dica, meninas, tô achando que o Fausto tá solteiro e você que quer acompanhar essa vida Pega doida do leve. Fausto, que não faz, né, questão, assim, da presença dele, né, sempre, mas que tá disposta a acompanhar essa vida maluca, eu acho que hashtag fica a dica, porque ele já falou 2 vezes que ele perdeu um relacionamento Ai, aí, então... oh, meu Deus, foi assim, foi sem perceber. Foi sem perceber. Mas aí quando a gente tá falando aquela coisa assim, poxa, cara, o que eu tenho que fazer? É abrir mão, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente abre mão e tal. Mas o mais importante é sempre deixar tudo muito leve, sabe? O trabalho precisa ser leve. Né? Se você está trabalhando com artista, ele já tem problema demais, ele já tem muito estresse. O próprio teve uma tese de doutorado de um canadense, eu não me recordo se foi um canadense ou foi de um médico alemão. Eu sei que calculou o nível de estresse em diversas atividades, né? E o segundo lugar foi piloto de caça em combate. E o primeiro, amigas fono solteiras, gente, pega leve, Ah, você vocês também. gostam da Esse foi um fofoca. comentário. Você está perdendo os outros comentários que já passaram. Meu Deus do céu. Mas então, assim, o primeiro lugar em nível de estresse é músico no palco, né? É músico no palco. Que a quantidade, né, ali de cortisol, adrenalina que é liberada no sangue é absurda, né? Quando você está exercendo atividade musical. Então, gente, a vida do seu aluno precisa ser leve. Então, se você puder deixar a vida dele mais leve, mais tranquila, isso é muito importante. Às vezes a correria toda assim, gente, mas eu sou uma pessoa muito feliz, viu? Graças a Deus. Tem Legal, lá os amém. trancos e barrancos, as porradas da vida, sim, tem, normal como qualquer outra pessoa, né? Mas em compensação, sempre tô lá, tô direitinho, tô cuidando, alimento bem, faço esporte, né? Procuro sempre me encher de coisas boas, sempre tô me enchendo de assuntos pertinentes. Esse aqui é o último livrinho que eu estava lendo, ali, né, que é um livro de um cardiologista. Aí aqui também tem uns assuntos que as pessoas sempre perguntam, gente, isso aqui é muito importante para o artista, tá bom? Tá? Aqui, ó, a música como negócio, isso é fantástico. Vocês têm que saber, porque momentos de crise como essa, você tem que saber administrar seu dinheiro, tá? Tem que saber utilizar as políticas públicas aí a seu favor. Tem muita questão de lei de incentivo à cultura, né, que você pode estar partilhando. Isso é muito importante. Você precisa ter formas de ganhar dinheiro. Porque muitas vezes um professor de canto fica brigando com outro, que eu acho que isso é uma das maiores besteiras do mundo. Aí tá aí o Rodrigo é economista. Se alguém precisa de um conselho nessa área, pede para ele aí, Rodrigo underline vocal, tá? Uma pessoa muito boa, a qual eu realmente recorro sempre para me dar aí os conselhos sobre economia, administração, né?
o músico ele precisa muito ter isso. Por quê? A pessoa que está bem, né, uma coisa que se observa, por exemplo, na África, por exemplo, em locais onde os animais não têm predadores, os seres humanos caminham entre eles sem problemas, eles não fogem. Entende? Eles não fogem. Aqui, no nosso meio, muitas vezes nós agimos como predadores. Por quê? Porque as pessoas não enxergam a amplitude do mercado. Não é? Isso é uma outra questão muito grande. Então, se você é uma pessoa que enxerga de uma forma muito ampla, sabe, e abraça isso, você tem diversas formas de tirar a sua renda. Todo né? mundo quer fazer mais do mesmo. Sim. Então, ou seja, tá todo mundo ali, ó, tá gotejando um nicho ali, né? Vamos assim, uma questão ali. Vai todo mundo, por quê? Porque cada um quer fazer o que o outro tá fazendo. Aí quer todo mundo ir para lá. Mas, se você começa a ver que você é um ser multi, você pode abraçar diversas coisas, você consegue fazer. Isso, tem gente que se sente muito satisfeito com fazendo diversas coisas. Eu, por exemplo, fico muito satisfeito em fazer isso. Na época quando eu estava terminando a faculdade, eu lecionava 16 disciplinas diferentes. Lecionava, porque eu tinha 6 empregos, eu trabalhava em 6 escolas, né? Então eu lecionava 16 disciplinas diferentes. E eu era muito feliz com isso. Porém, era um trabalho muito grande, tinha que se preparar muitas aulas, né? Então hoje eu atendo em um segmento só. Eu não vou dizer 2 segmentos, assim, eu tenho uma academia de arte marcial, só que eu vou lá dar aula praticamente de graça, gente. É porque o lugar era um bar, só dava problema, então na primeira oportunidade que eu tive, eu fechei o bar, peguei o imóvel, transformei o imóvel no dojo, hoje tá cheio de criança lá, as pessoas estão treinando, estão felizes, aí quem pode pagar mensalidade paga, quem não pode vai treinar Você dá também. aula de artes marciais também? Sim, eu sou terceiro dan de taekwondo, eu faço taekwondo há 29 anos. Meu Deus, gente, estamos descobrindo aqui. Nós vamos descobrir muita coisa ainda nessa live. Eu tô Pois esperando aqui é. o que você vai Então, contar ainda. Então tem ali, inclusive eu estou fazendo uma pós-graduação em fisiologia do exercício, né, para poder contribuir melhor, né, com os atletas que eu treino, né. Então sempre e assim, claro, com os artistas também, né. Então sempre está aí produzindo conhecimento. Porque isso também foi uma das coisas que me manteve num caminho de retidão assim, durante a minha vida, né, porque tem uma ética, uma filosofia muito grande ali dentro da arte marcial, muito grande. Então quando, por exemplo, eu cheguei no meio da música e vi as pessoas como elas ficavam desesperadas por trabalho, eu fiquei meio impactado, que falei, cara, de onde que eu venho, com a disputa que a gente tem, a gente resolve na porrada, mas fica tudo bem. Porque é brincadeira, né? A piadinha ali. Porque era nos campeonatos, tá? Assim, dentro de academia não tem briga, não tem nada. Tipo assim, a galera se ama mesmo ali e tal, é muito legal, porque é uma equipe, a equipe sai para poder disputar e tal. Então, A Emily Mourão colocou assim, ó. Oi, Emily! Eu li Emily Mourão e não saquei quem era. Agora que eu saquei. A Emily é minha colega de curso lá do FCC, do Ariel Coelho, São Paulo, do curso de Formação em sim, Canto Contemporânea. A Emily... até perdi aqui o que ela colocou. Ela colocou um nome bem legal. Cantores artistas marciais. Muito bom. ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Mas, pois é, tudo que você vive na sua vida vai contribuir para o seu trabalho. Não tem como você não cruzar, né? O seu cérebro vai tentar organizar todo esse caos e tudo isso que você aprendeu e você leva isso para o seu trabalho, ponto. Né? É fato Foi o isso. que eu disse, né? Eu vejo assim em você reflexos da sua história, das coisas que você viveu e que você Uhum, aplica, né? Você foi juntando tudo isso e hoje você coloca, então, por exemplo, a importância, né? Talvez por tanto que você sofreu com questão uhum. fisiológica, né? Do braço, da voz, né? Você vê hoje a importância de estar ligado interdisciplinarmente com Sim. outros profissionais, né? Porque Uhum. realmente a gente não dá conta de tudo, né? A gente tem que Não dá estar conta. E realmente Carla, ligado. eu acho que nessa estrada toda, acho que a maior guinada na minha vida foi quando eu parei de reclamar. Entendeu? Acho que o maior mal que uma pessoa pode estar é ser reclamona. Reclamar é hábito, né? E quando eu vi que eu reclamo de muita coisa, quando eu parei, eu comecei a enxergar possibilidades. Enxergar possibilidades traz toda a diferença para a vida profissional
aí de quem quer seguir num ramo, seja qualquer que seja, sabe? Né? Porque se um aluno te traz uma demanda, você não pode juntar com ele e começar a reclamar da vida também. Cara, você tem que propor solução, né? Então, propor solução tem que ser um exercício mental, enxergar possibilidades. Nossa, aconteceu isso. Pô, a gente pode fazer isso. Cara, não consigo ir para aí, mas vem cá, vamos pensar nessa possibilidade, tal. Então, ou seja, é hábito. Às vezes tem pessoas que acham até que eu sou insistente em determinadas coisas, porque quando elas começam a falar, a minha cabeça começa a pensar em tantas possibilidades de resolver aquele problema, sabe? Que até soa dessa forma. Aí eu falo, cara, eu tenho que ter paciência um pouquinho com as outras pessoas também, porque, tipo, eu não... Poxa, deu merda. Vamos lá. Vamos resolver. Entendeu? Vamos resolver. Ai, Fausto, que legal, que bacana essa nossa conversa aqui. Que bom. Bom, eu não sei como é que tá o seu tempo aí, né? Eu até estava me adiantando assim em terminar a live, mas a gente foi se empolgando aqui na conversa. Eu acho que a live até rendeu um pouquinho mais de tempo, né? Já passou de 50 minutos, né? Foi, já passou, porque a gente caiu e voltou, então o Instagram agora a gente tem mais uma hora para ver. Né? Sim. Eu tô em Betim, eu preciso ir em Belo Horizonte ainda hoje e voltar, porque eu tenho gravação para fazer, tem artigo para escrever, né? Algumas coisas olha assim. Que legal, a gente está com pouquinhas pessoas nos vendo aqui, mas o povo que ficou aqui muito fiel, assim, em saber realmente tudo que você tinha para falar. Muita gente aqui ficou do início ao fim, desde a hora que eu abri a live falando sobre você um pouquinho, tá aqui até agora, né? O pessoal que bom, obrigado. Fiel, né? Aí à nossa live, a você, muito provavelmente a mim também, o pessoal que está assistindo aí. Josiane, muito obrigada pela sua participação. Você é uma delas, né, que ficou aqui aí até o final, a Josiane. Pois é, gracinha demais. Vocês querem fazer alguma pergunta? Né? Eu agradeço demais os elogios. Meu querido, acho que a gente pode se despedir. Vai ter outras oportunidades, com certeza, de estar fazendo perguntas aí para você, porque você também, assim como eu acabei de falar para a Patrícia aqui, você está laivando muito, a gente está laivando demais. Então, é só seguir aí o Professor Fausto. Quem ainda não segue, segue. Quem ainda não me segue, me siga também. Pois é, todo mundo aí. E lembra, sempre que for me escrever, manda um oi lá, né? Fala oi, por que você está seguindo e tal, porque senão não entra. Tem 116 pedidos para seguir lá, pessoas que visualizaram não responderam, não vão entrar no meu perfil. Tá bom? Importante essa comunicação. Porque o Fausto é muito querido e vai te dar uma atenção lá, ó, pessoal, né, Fausto? Vamos sim, vamos conversar direitinho com todo mundo, né? Que esse é o sentido, né? De tudo ali. Gente, agradeço demais o convite, viu? Obrigado. Né? Espero que eu tenha satisfeito as suas expectativas com relação, né? À nossa live. Espero que eu tenha contribuído e plantado boas sementes aí no coração de vocês, na sua visão sobre a vida profissional, nas relações interpessoais aí que permeiam esse meio, né? E saibam que a atenção que você dá para um aluno iniciante e para um cantor famoso, gente, é a mesma, tá? A diferença é o nível de ser discreto, né? Que eles te exigem. Algumas pessoas não se importam, conta aí mesmo e tal, pô, que legal, aquela coisa, outros já pedem para ser bem mais discreto, mas isso também está em todos os locais. Eles são pessoas, como qualquer uma ou outra, são pessoas muito simples, pessoas muito amáveis, né? Eu lembro que uma vez eu até estava falando com a dona Noeli que a simplicidade deles, né? Apesar do tamanho do sucesso, tamanho, né, da obra, né? 50 anos de carreira, que eles têm, a simplicidade com que eles lidam com as pessoas é impactante. Porque muitas pessoas têm muito menos, né, ou não têm praticamente nem 1/1000 do sucesso do reconhecimento que eles têm e tratam os outros com uma indiferença absurdamente grande. Né? Então eu lembro que eu comentei isso com ela ficou muito feliz, deu um abraço em mim, deu um abraço no Felipe. Né? Mas é uma coisa realmente impactante, né, de você ver pessoas... Inclusive, um relato só seu, né, Fausto? É um relato de muitos profissionais que trabalham com ele. Tem uma conhecida também que trabalhou já com eles, com filhos, assim, o pessoal menorzinho, que é a Carnassali, que é uma cantora, e ela também trabalha com musicalização. Também teve um contato com eles recente, e o depoimento também é a mesma coisa, assim, em relação a eles.
Sim, sim, sim. A gente sempre vê, né, assim, uma pessoa ou outra querendo falar alguma coisa e tal, mas a gente vê que é uma minoria muito grande, É, né? com É certeza. os famosos, assim, as famosas pessoas que gostam de fazer a tal da calúnia e da difamação, Tá né? falando o que não Inclusive, sabe. justamente, ou inventando coisas. Isso tem que ficar bem claro que isso é crime, por exemplo, né? Uhum. Na rede social, nas coisas, nós vemos isso o tempo inteiro, né? Então, por isso os canais de informação, eles precisam ser feitos com muito, consultados com muito cuidado, assim como o nosso meio, né, é muito importante você dar a devida referência, porque você se isenta da responsabilidade da informação. Lembra aquilo que a gente estava falando um pouquinho mais cedo? Sim, Né? sim, com Não é certeza. feio falar que você aprendeu tal coisa com fulano. É pelo Claro. contrário, é mais seguro. Porque se você falar assim, poxa, você aprendeu isso com fulano, mas ciclano falou que aprendeu isso com outra pessoa e que é diferente. Vamos descobrir a fonte? Sim. Aí você começa a ver que tem N trabalhos publicados que conseguem o mesmo resultado por viés diferentes, né? Isso, assim, está muito ligado ao estudo, né? É a questão, Sim. assim, da pessoa parar de falar o que ela não sabe e correr atrás do que está sendo feito de estudo científico, de tese Sim, científica a respeito do assunto, né? Inclusive, sim, sim, ontem sim. você falou sobre um assunto muito interessante na live com o Dr. Reinaldo, que foi a questão de eu não sei se foi levantada uma estatística ou algo nesse sentido, mas sobre algo que foi escrito ou foi dito pelo Dr. Johann, né, o Sandberg, Aham. a respeito dos cantores líricos em contraste com os cantores de rock, né? Eu achei Uhum. extremamente interessante. Sim. Tem um trabalho do E Dr. Johann Sandberg que ele fala, onde ele calcula, agora estou me lembrando melhor, ele calcula o nível de pressão subglótica em cantores de diversos estilos. Então lá tinha cantores de belting, cantores líricos, cantores de blues, cantores de banda de baile, cantores de rock estilo tal, 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 tal. Ele vai elencando isso. Então, gente, lembrando que isso é um estudo do Sandberg. Aí sim, ele viu sim. que os barítonos, ou seja, homens, né, barítonos, cantando ópera, eles faziam um nível de pressão supraglótica campeão de todos. O segundo lugar eram mulheres sopranos cantando belting, que faziam uma pressão supraglótica maior. Aí lá, o Dr. Reinaldo, se não me engano, acho que ele teve contato com o médico que realizou os exames dos cantores examinados, tá? Dos cantores examinados para aquele estudo, os que cantavam belting, por exemplo, 80% tinham problemas de voz grave. Os que cantavam Exato, foi lírico, isso que ele me falou ontem, que ele teve essa isso. impressão Aham. baseado na quantidade de atendimentos e tudo mais, que Perfeito. Né? Mas, pessoal, vamos ser bem cuidadosos aqui com a informação, tá? Não estou dizendo que o Belting é uma escola que causa problemas, tá? problemas. Nós temos que ser bem claros que são os cantores que participaram daquele estudo. Eu não sei qual eram as condições de trabalho daqueles cantores, eu não sei qual era o ritmo, né, de estudo que eles faziam e o que eles eram submetidos, Com ok? certeza. Perfeito? Então, assim, daquele estudo. Por isso que a gente tem que sempre dar as devidas referências pra gente não falar assim, o Fausto falou numa live lá que Belting faz mal. Jamais. Belting, lembrando, Não, não com é uma certeza. técnica, é uma escola. Assim como o canto lírico é uma escola, né? E assim como o canto contemporâneo do Ariel é uma outra escola, como o CVT é uma outra escola. Ok? E sonoridades que tem sonoridades com nomes diferentes presentes em todos. Em todos, isso E é um a gente fato. não pode ter uma live por base de estudo, Não, né, Fausto? jamais. A nossa Aham. base de estudo tem que estar referenciada, né? A gente tem que correr atrás realmente não é assim, Uhum. não, isso não está certo, isso não sei o que. Não, vai lá, vai correr atrás, vai estudar, Perfeito. né? Eu sempre Aham. falo isso para os Eu não meus esqueço, alunos, para o eu não pessoal que esqueço me rodeia. justamente, né? Eu não esqueço um dia que, por exemplo, uma fono muito conceituada, inclusive, falou: eu não gosto de crioterapia, não, porque a gente fez isso com uma cantora e ela começou a apresentar um monte de secreção e tudo mais e tal. Bem, conheço fonos aqui em Belo Horizonte que aplicam e tem resultados sensacionais. Eu mesmo faço em mim, né? E tenho resultados assim sensacionais. Mas aí você vai ver, pode ser que a pessoa não conhecia algum efeito colateral, alguma recomendação, né? Que se deve fazer Justamente. ali. Então, é muito bom não fazer aquilo que não compete, né, que você não sabe bem, e não ter vergonha de falar assim,
né? Mesmo que você tenha, por exemplo, cara, gente, eu escrevo para tanto fono amigo, tanto parceiro, falou, olha, que legal, você vai dar um curso sobre isso, eu quero ver, né? Pô, cara, mas você vai querer fazer meu curso? Falei, claro, achei sensacional o título, achei sensacional o tema. Ah, deixa eu ver o que você vai falar e tal, né? E vou lá, pago, faço o curso e assisto de boa. Às vezes gravo o curso e depois assisto, porque às vezes não dá pra ver na hora, né? E Uhum. tal, e aquela coisa. Porque é bom, gente, saber o que os seus amigos estão falando, sabe? Né? É ótimo, 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 ótimo mesmo. Porque você se atualiza do trabalho dele e você pode falar, olha só que legal, fulano tem uma visão parecida com a minha, né? Olha só que bacana, eu tenho um aluno na cidade dele. Puxa, eu vou mandar essa pessoa para ela, entendeu? Isso é muito interessante. Olha que legal. A Cissa acabou de entrar aí de novo e eu tenho até um testemunho para contar a respeito disso. A Cissa Baradel, você viu aí escrito Cissa Baradel Música e Canto, foi minha primeira professora de canto. Ah, que E, lindo. e olha que legal, olha que coincidência essa história que você está falando aí. A semana passada, eu trocando ideias com ela, ela chegou para mim depois de um dia trocando ideias assim pelo WhatsApp, ela falou assim, Cá, quanto tá a sua aula? Tá tanto. Ah, eu achando que ela estava pesquisando comigo, né? Assim, deixa eu ver se tá, Uhum. né, se tá padrão que eu tô. Não, é porque ela falou que queria fazer aula comigo. Isso, eu vejo assim também, Fausto. Isso, Maravilhoso. Aham. isso chama humildade, né? Porque olha só, a minha mestra, a pessoa que me ensinou, eu posso dizer assim, mais de 50% do que eu sei, chegou Uhum. para mim e falou: eu quero fazer aula com você, porque você me falou algumas coisas que eu acho que eu preciso, tem coisa que eu preciso aprender com você. E Gente, assim, eu fiz tanto, é verdade, eu fiz tanta aula com amigos meus da faculdade, sabe? E depois eles fizeram aula de outras coisas comigo, tudo. E isso é uma coisa muito legal, porque compartilhar as vivências, sabe? Né? Teve uma disciplina na faculdade que um aluno teve que dar aula para o outro, sabe? E depois ali fazer uns relatos e fazer algumas coisas. Só que a gente gostou tanto da ideia que a gente começou a fazer aula com todo mundo e todo mundo começou a fazer aula com todo mundo nessa época e foi uma coisa muito gostosa, sabe? Foi uma coisa muito legal. Então, isso é uma coisa que eu recomendo vocês, tá? Façam aula com seus amigos, façam aulas uns com os outros, troquem isso aí, porque isso faz vocês crescerem muito, né? Aquela coisa da visão e desse compartilhamento. Isso é muito, muito, muito bom. Abração, Helder, isso aí, né? O aê, Helder tava até... Helder! Mas tá É o ali. Helder, Então, meu assim, prof atual! Uhul! que bom. Então, assim, é muito bom. Sempre faça aula com seus amigos, sabe? É muito legal isso. Eles partilharem conhecimento. A grande maioria dos meus alunos são professores de canto. Né? São professores de canto, são fonos, né? São fonos. E isso, gente, não está acontecendo só no meio do canto, não, tá? Isso acontece nos esportes também. Antigamente tinha uma hierarquia dentro do esporte, por exemplo, quase que marcial. Alguém que tinha uma graduação mais alta em uma determinada coisa não podia receber informação ou nem tocar na faixa de outro, uma coisa assim, tinha umas coisas assim. Hoje não, hoje Uhum. nós vemos que as pessoas, apesar de ter um grau mais baixo em determinados segmentos, os mestres mais graduados param para ouvir eles. Por quê? Porque as pessoas avançaram numa direção. Né? Enquanto eles estão ali difundindo a questão histórica da arte, que é fundamental para a existência, né? Que nós sabemos que todo conhecimento que não é difundido morre, não é verdade? Né? Verdade. Diga aí para quem é maestro, estudou orquestração, por exemplo, quantas lágrimas nós derramamos porque Ravel não deixou nenhum tratado. Né? Então, conhecimento, quando se não tanto demais, né? Ó, alguém quer fazer mais alguma Gente, pergunta? Tá chegando meu horário. eu acho melhor você não fazer essa pergunta, porque vai ter gente querendo fazer pergunta, Fausto. Se Ai, você, ai. como você já disse, você precisa dormir, você já contou pra gente que você é alguém que não dorme muito, porque, né, fica lá só Eu dando tento o fazer, mas atendimento que esses dias é todo mundo quer difícil. ter com você. Pois é, né? Então é isso aí, né? Então, gente, muito obrigado então. Espero ter acrescentado. Depois, por favor, me manda a primeira parte da live lá, né? Para eu poder salvar aqui também, guardar nos meus arquivos. Foi um momento incrível, um momento muito Ok. bacana, Já né? tá Se nos a meus pessoa... stories, mas vou subir pro YouTube também. Perfeito. Então, gente, espero que vocês também me sigam lá. Falou, olha, eu vi vocês lá na Isso aí. live,
né? Então tá bom, no mais, contem comigo, né? O Felipe também tá em todas as lives, a Thalita, que legal, Felipe, valeu. Thalita, né? obrigada também. Tô vendo Fausto, agora é a minha vez de Josi, o te Thiago, agradecer. que bom. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, né? Essa presença tão agradável que foi, as suas palavras também extremamente, vamos dizer assim, abençoadas mesmo para Amém, a obrigado. vida de quem está aqui assistindo, realmente trouxe muita coisa boa para a gente, viu? Que Deus Obrigado. abençoe você, Amém. que o seu sucesso aí seja cada vez maior, tá bom? Amém. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Um grande Ó, beijo. beijão pra todo mundo. Tchau, tchau, gente. Nos vemos amanhã. Acho que amanhã tem live, viu? Eu tenho que confirmar aqui, mas tem sim. Olá. Tá bom? Acho que amanhã tem uma live com o Rafael Bittencourt, do Angra. Uhul! Tá bom? Vai ser no perfil dele, no R Bittencourt Oficial. Tá? Acho que é R Bittencourt On. Vai ter uma live com o Rafael Bittencourt e eu vou confirmar o horário com vocês direitinho. Tá joia? Então, nos vemos lá amanhã. Tchau, meu Tá querido. bom? Um abraço, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que legal. Espero que vocês tenham realmente aproveitado muito toda essa experiência que o Fausto nos passou. E amanhã tem live também aqui com a doutora Flávia Caraíbas. Ela já falou um pouquinho aqui a respeito do que a gente vai falar. Espero que a live do Fausto não seja no mesmo horário que a minha. Para vocês poderem assistir as duas lives, porque também vai estar muito bacana o tema com a Flávia Caraíbas. E como eu disse, só quem assistiu a live ou quem ainda vai assistir lá nos stories dentro das 24 horas vai ficar sabendo que na próxima quinta-feira, aqui no meu Insta, vai ter uma live com o Dr. Reinaldo Yazaki também. Fui privilegiada com a presença deles e a gente vai estar trazendo um tema bem legal para vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês. Muito prazer em conhecer todos aqueles que eu ainda não conhecia. Me segue aqui no Instagram, que eu te sigo de volta para a gente poder trocar figurinha também, trocar experiências e conversar, tá bom, gente? Beijo, boa noite, beijo no coração. Tchau, tchau.